Eu havia dito alguns vídeos atrás que eu ia trazer um programa, um vídeo para esclarecer os lançamentos do Assassin's Creed aqui no Brasil, como você deve ler eles e uma dica de compra. Bem, primeiro, quais são os livros que existem nessa tal quadrilogia? Nós temos o Assassin's Creed Renascença, nós temos o Assassin's Creed Irmandade, Assassin's Creed A Cruzada Secreta e o Revelações. Esses são os 4 livros e eles conversam entre si, por isso eu coloco como uma quadrilogia fechada. Eu tenho o box dele que é vendido junto, esses 4, e também tem um outro box que juntam outros 4, que eu não sei se eles fazem essas histórias se conectarem, mas de fato elas não são tão conectadas assim. Dentro dessa, em questão, dessa primeira quadrilogia, todo mundo não, mas a maioria coloca Cruzada Secreta como o primeiro livro a ser lido. No caso, este aqui, todo mundo fala que por ser cronologicamente o primeiro no quesito de história, que você deva começar por ele se você não conhece essas mitologias, se você nunca jogou, para você ficar melhor ali inteirado. Só que tem alguns problemas. Se você pega o primeiro livro e o segundo, você já vê uma melhora considerável do autor. Com o terceiro, a probabilidade dele estar melhor é muito grande, porque ele vai estar mais acostumado com a sua escrita, com aquele universo no qual ele está trabalhando. E se você pesquisar na internet, você vai ver que as pessoas tendem a gostar mais dos livros mais novos, né? O segundo, o terceiro e o quarto, aumentando a nota, aumentando a média deles. Então, se você leu A Cruzada Secreta, que é o terceiro livro, o terceiro trabalho, e depois voltar para o primeiro, vai ser uma queda considerável. E essa queda, essa questão negativa vai ficar muito evidente, muito mais presente na sua leitura. A gente tem a tendência de colocar o que é negativo mais em alta do que o que é positivo. E você fazer uma queda, ela vai ser muito mais significativa. Então, numa experiência de leitura, dentro das questões de escrita, de narrativa, vai ser muito complicado você ler o Renascença. Porque, de fato, é um livro que é muito problemático. Lá no vídeo sobre o livro, eu disseco bem os problemas dele. Dei uma nota, assim, bem mais ou menos, porque ele não é um grande livro. E já é muito difícil você terminar ele começando por ele. Se você for pro terceiro e vir para ele, vai ser mais difícil ainda. Então isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: ele tem uma conexão direta com o quarto livro, que é o Revelações. E é uma estratégia você colocar ele logo em terceiro, logo antes do Revelações. Porque quando você for pro último livro, é para você ver o fechamento da história de Ezio com Altair. A história dos dois estão conectadas e elas se fecham juntas. Então qual é o problema? Se você lê ele em primeiro e depois passa por outros 2 livros e lá no terceiro, depois dele, você chega em Revelações, você tem que fazer um salto com a sua memória muito grande. E aí, se você tem um ritmo de leitura devagar, como é que fica essa situação? Você vai ler um livro por mês, um a cada 2 meses, você vai ler um livro, vai intercalar com outros livros ou quadrinhos. Então vai ser muito complicado você chegar a ler o Altair, sobre o Altair, e depois, só lá depois de, 5, 6 meses, dependendo do seu ritmo, você chegar no fechamento da história dele. Então assim, não se preocupe, porque você que não conhece nada de Assassin's Creed, você não vai ficar totalmente perdido. Você vai ler o primeiro livro, você não vai entender algumas coisas, mas não tem por que entender naquele momento também. Tudo vai ser explicado, tudo vai ficar mais habitual para você, mais comum. Já no segundo livro, você já vai se sentir melhor com a leitura do primeiro indo pro segundo, você já vai se sentir habituado. E quando chegar no terceiro, que é não o início de tudo, mas é onde mostra quase que os primórdios da coisa, o primeiro grande mestre, você já vai ter uma bagagem muito grande. E é um trabalho interessante você começar, entre aspas, do final e ir pro início. E você deixar ele certo ali na terceira posição, vai te trazer a melhor experiência possível no quesito história. Você vai ler, vai compreender o Altair, vai entender toda a história dele, vai pro Revelações e vai fechar. E com certeza você vai gostar muito da história desse Altair e desse Ezio aí que estão nos livros. Agora vamos para a dica de compra, que é o seguinte: eu comprei esses livros fazendo pesquisas, eu peguei no Submarino,
que foi esse box aqui. Ele é um papelão, não tem nada demais, tem boxes que são muito mais caros, mas tem box que não tem todos esses livros. E ele, o preço dele é R$50, arredondando dá R$50. Vem os 4 livros. R$50, 4 livros. O preço deles varia, sei lá, de R$25 a R$30 cada um, se você for comprar separado. Então, se você levar o box, você vai economizar muito. Isso fora que o Submarino tá sempre em promoção. Quando eu comprei tava 40 e o frete do Submarino é barato. Então, quando você tiver todos juntos, você pode ter um ritmo mais acelerado, porque você já tem todos ali na prateleira. Você lê o primeiro, gostou? Pô, já tem os outros ali, cara. Você já vai poder ler eles rapidinho, acabou. Não gostou do primeiro? Tenta, vai pro segundo e tenta, porque pode valer a pena, você pode gostar muito do segundo, e assim vai. Se por um acaso você chegar no terceiro livro e ainda fala, cara, não dá, não deu, tô achando uma porcaria, não tô conseguindo, revende, você revende esse box, bota por um preço mais barato, porque é de segunda mão, bota semi-novo, você não vai perder tanto dinheiro, e você vai ter lido algum livro. E caso você não queira revender, dê pra alguém que é fã, que goste, você vai estar aguçando a fanzice dele, porque é um item de colecionador, o box, mesmo não sendo nada demais. E ele tendo as lombadas, tudo ali, todos os livros, Revelações, a Cruzada Secreta, o Renascença, todos eles. Então acho que você vai fazer um bem para quem é fã. Eu acho que é isso. A dica é essa, compre no Submarino, porque é onde está mais barato, é onde tem. R$50 você compra 4 livros e mantenha a Cruzada Secreta como terceiro livro. Esse livro aqui, não coloque ele como a sua primeira leitura, deixe ele em terceiro, porque vai ser melhor para sua experiência. Se você não conhece nada de Assassin's Creed, dê tempo ao tempo, vá de leitura em leitura que você vai se inteirar muito bem sobre esse universo, essa mitologia, certo? Então, galera, acho que é isso. Espero que tenha ajudado. Vê lá no Submarino se vocês quiserem. Vou deixar o link dele aqui embaixo, já direto para compra. E eu não tô nem recebendo nada por isso. É só para ajudar vocês que querem ler. Enfim, boas leituras. Até mais. Um abraço.